Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filha, mais um dia aqui pra gente sentar durante 12 minutinhos do seu tempo, talvez no trânsito, talvez em casa lavando uma loucinha, que é o que eu faço, ou muitas outras atividades para conversar comigo, Gabi Gouveia, e com meu pai, JP Gouveia. Muito bom poder estar aqui de novo. Olha só, gente, Giovanni montou esse estúdio aqui diferente hoje pra gente. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, @nacontramãortm, você vai poder nos ver aqui. E aí, já te convido a seguir a gente, @nacontramãortm, também no Instagram, para você acompanhar as novidades sobre o Ministério de Jovens da RTM. Se você acessar doe.org.br, inclusive, você pode doar e abençoar o Ministério de Jovens, para a gente continuar aqui servindo, né, pai? Muito bom. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre sociologia, porque o JP percebeu já que a filha dele está muito interessada nesses temas. Está lendo Goffman. E ela estava lendo Goffman. Na verdade, eu comecei a ler a versão gratuita do livro dele, né, sobre sociedade e comportamento, só que só tinha em inglês. E aí, para chegar em inglês aqui, ia demorar uma semana. E no Brasil, não tem em português o livro que eu quero. Então, eu vou ter que esperar chegar em inglês, e é o que a gente vai estar tendo. Mas, vamos... Por que estamos falando do Goffman? Hoje em dia, a gente sabe que existe deepfake na internet, né? É uma coisa que está aí no debate. O Instagram tem até uma parte quando você está rolando lá o feed, ele tem uma parte só de produtos feitos por IA. E quando você publica algo que foi editado com IA, ou que passou pelo ChatGPT, coisas desse tipo, já vai um rótulo de criado com IA. Mesmo que seja uma foto sua que você pediu para IA tirar uma nuvem, vai o rótulo criado com IA. E aí você vê muitas pessoas debatendo online do tipo, nossa, e se criar uma fala do presidente falando, pode ser mentira, será que esse vídeo é real? Eu vi um monte de gente colocando vídeo de, tipo, engraçado, e aí mandando pro pai, pra mãe, e o pai caindo. Depois ele recebendo o vídeo que também foi criado por IA e achando que era real. Então tá todo mundo caindo em deepfake, pai. Não sabe mais o que é real. E esse ficou sendo o debate da internet. Mas aí eu estava pensando em meu belo quarto lá, depois de tomar banho, deitar, refletir. E eu pensei, mas a gente já não se autoedita? Tipo, na rede social a gente já faz isso. A gente já pensa no que vai postar, se o ângulo tá bom, se a palavra é uma palavra que não vai ser gongada pelo algoritmo. Tem palavras que a gente não pode colocar na rede social, por exemplo. Mas socialmente a gente já faz isso há muito tempo. Por isso que eu lembrei do Goffman, porque ele fala que nós temos, né, o palco e o backstage. O palco, onde a gente projeta aquilo que quer, performa o que quer ser visto, e o backstage, onde a gente é o que somente se é. Então, se isso sociologicamente já existe, e é da nossa natureza, que, de acordo com o ambiente ou com as amizades que a gente está perto, as pessoas que estão perto, a gente já se autoedita, aonde, então, a gente encontra a verdade sobre quem somos? Tipo, aonde que fica a real identidade? Se, naturalmente, às vezes eu posso estar com meu marido e ser de um jeito, e usar um tipo de palavra, estar com alguém e usar outro tipo de palavra. Essa confusão que já vem da internet, essa preocupação com o que é real ou não, e essa naturalidade nossa de se autoeditar, aonde então a gente encontra equilíbrio e identidade de verdade? Bom, é óbvio que se sua pergunta fosse bíblica, eu apontaria diretamente para o texto e falaria, a sua identidade está em Cristo, está em Deus, nesse negócio todo, porque é óbvio, quando tem as rupturas que o pecado promove, que a gente estuda isso filosoficamente e teologicamente, né? Ruptura com Deus, com a gente mesmo, com o outro, né? Tal. Então você tem todos esses movimentos que estão em conjunto. O pecado já promove esse tipo de ruptura. Então, quando você se perde de Deus, como ele é a espinha dorsal de todo o processo da vivência humana, você também se perde de si.
Entendeu? Então você perde a sua identidade, porque a sua identidade está no Cristo. Entendeu? E também você perde a sua identidade na relação que você tem com o outro, né? Pergunta, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. A gente rompe com o outro, rompe socialmente. A gente já não sabe mais quem a gente é e a gente sai em busca de uma identidade. Quando você observa a relação, e para mim está muito colocado isso em Gênesis, e depois em todo o processo de desenvolvimento dos seres humanos no Antigo Testamento, até o encontro com Cristo e sua maturidade, que vai se dar no Apocalipse, de forma geral. Então, me parece que tem uma maturidade que está sendo alcançada aí, da infantilidade, da proteção que a gente tem com os pais, né, na casa dos pais, que a gente olha isso no jardim, quer dizer, quando disse não toca nessa árvore, simplesmente eles ignoraram a árvore, entendeu? Papai disse não toca, a gente não toca, ponto, entendeu? Tá lá a árvore? Tá, mas disse não toca, então a gente não toca, acabou. E a gente vive ali protegido, naquele jardim gostoso, naquele paraíso, onde tinha o meu propósito de dar nome às árvores, de fazer, né, as plantas e os animais e tudo isso, desse cuidado que a gente tinha dentro daquele processo. Deus deixou essa porta em aberto. Nessa porta em aberto, o diabo vem para trazer uma consciência de que a gente não estava preocupado. Você entendeu? De fazer uma escolha. Eu não precisava fazer escolhas. Eu podia só ter vivido a minha infância. Imagina, gente, viver numa realidade que você não precisa fazer escolhas. Então você tinha isso. E você cresceu e optou em fazer escolhas, né? Então, eu vejo essa coisa daquela descrição do pecado, olhando sociologicamente, antropologicamente, de que o ser humano sai da infantilidade e vai para a adolescência, pré-adolescência. Na adolescência e pré-adolescência, quando você começa a ter a consciência de que tem um mundo além daquele que você vive. Além do jardim, além da casa dos pais, existe um mundo que eu gostaria de desbravar. Entendeu? E a gente rompe com Deus, rompe com os pais e sai para desbravar o mundo. E você vê o processo de progressão da saída do jardim e da busca pelo seu eu. Você vê isso acontecendo na juventude, que é desbravar, você vê as batalhas do Novo Testamento, o ímpeto dos líderes do Antigo Testamento, o ímpeto deles, a vontade de conquistar, de montar uma nação, de sair do movimento tribal, da coisa básica para ir para uma coisa mais complexa. Você está vendo, antropologicamente, sociologicamente, o homem encontrando maturidade. Ele vai encontrar sua máxima maturidade em Jesus, no Novo Testamento. O que vai acontecer no Apocalipse é que a gente voltou para a casa do Pai. A gente voltou agora à zona urbana, essa transição entre a zona rural e a zona urbana, entre o simples e o complexo, que você sai da sua simplicidade, da sua infantilidade, para ir para a complexidade da vida adulta, que está representado por um sistema no Apocalipse urbano, que é complicado. Mas a árvore ainda está lá, a gente continua dependente de Jesus. Desde a nossa infância até a nossa movimento de maturidade adulta, né? Paulo vai dizer isso, para que todos alcancemos juntos, não é? A maturidade do varão perfeito, né? A maturidade de Jesus, é nesse lugar que a gente quer chegar. Então, a busca pelo eu também promove essa jornada de busca que a gente perde com o fim do movimento infantil, a entrada para o movimento pré-adolescente, adolescente da ruptura, da busca da construção da juventude, da consciência de que eu preciso voltar para a casa do Pai, porque onde eu estou é ruim. Lembra da parábola? Que também tem isso, ele caiu em si, quer dizer, ele encontrou com uma consciência de que onde ele estava e o movimento que ele estava era ruim, um movimento de ruptura com o pai, né? Com a família, com o seu eu,
né? Que se perdeu em todo o movimento. Então ele precisa voltar para a casa do pai, que ele já tinha rompido com o irmão, já tinha rompido com o pai, que é o mesmo processo que está acontecendo do pecado que a gente vê em Gênesis. Entendeu? Mas ele volta para a casa do pai, e assim que a gente faz também, a gente pensa assim, uau, eu não devia ter saído da casa do meu pai. Percebe? Isso biblicamente. O que a gente encontra na vida humana, social, de maneira geral, é que não se encontra no mundo esse equilíbrio. Ou se encontra e não se percebe que precisa avançar para um movimento de equilíbrio, tanto material, quanto emocional, quanto espiritual. A gente está focado muito no material, conquistar. Isso ainda é uma fase dessa puberdade. Eu acho que a geração humanos. hoje se preocupa mais com o emocional. Por isso, a gente está numa transição e a gente pegou toda a questão da industrialização. Tudo bem eu ganhar menos se eu tiver no emprego que não me exige emocionalmente tanto. Beleza. A gente saiu de um movimento industrial, a era da industrialização, quero produzir, esse processo todo. Produzir a todo custo. Beleza, e a gente está numa era agora, você entendeu? Emocional. Mas nós somos frágeis emocionalmente. Sim. Porque a gente também foi para um lugar ainda na infantilidade. A gente já entendeu o poder das emoções, o quanto isso realmente é necessário se pensar, mas ainda a gente está na fase embrionária, a gente ainda está na infantilidade da vida emocional. Por isso, tanto desespero humano. Kierkegaard vai trabalhar isso, vai falar, cara, quando você encara o negócio todo, você fala, uau, a única coisa que sobra pra gente é desespero. Você entendeu? Não tem como, porque a gente não vai conseguir dar conta para esse processo inteiro. Quando a gente se depara com a complexidade, com a grandeza, com todo o movimento de Deus, a gente entra em desespero, a gente fala, não vai dar. Você entendeu? A gente não tem competência para fazer isso e o desespero toma conta. Eu entendo ainda que em algum momento, em algum aspecto, a gente vai avançar para uma maturidade emocional. E a gente vai perceber que nem o material deu conta, nem o emocional vai dar conta se não houver também uma proeminência espiritual. Porque o ser humano, lembra, ele é material, emocional, espiritual. Se ele for enxergado, ou se a gente enxergar o ser humano de maneira completa, beleza. Como eu encontro o meu eu? Equilíbrio entre o material, o emocional e o espiritual. Nossa, mas para fazer isso é um caminho. E eu gostaria de continuar conversando, porque o senhor foi falando, eu fui prestando atenção, e o tempo foi passando, e o episódio já acabou. Mas eu acho que o tema é muito bom, vamos continuar conversando. Então, fechou. Vamos continuar conversando. Semana que vem tem mais. Quarta-feira tem episódio novo do De Pai para Filha na programação da RTM. Você pode nos acompanhar como podcast no seu agregador favorito ou no site da RTM. E também pode nos assistir no YouTube da Juventude, @nacontramãortm. Semana que vem tem mais. Obrigada, pai. Valeu. De Pai para Filha. Realização Transmundial.